Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o professor Sidney Pinheiro e hoje eu vou te ensinar 5 dicas poderosas que vão te ajudar a turbinar os seus estudos. E se você ficar até o final deste vídeo, eu vou te ensinar a técnica que eu utilizo para memorizar os dispositivos de lei mais cobrados em concursos públicos. Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, ajude a divulgar o nosso trabalho para continuarmos a trazer conteúdos relevantes como este. Vamos para a aula? Então, pessoal, vamos logo, sem maiores delongas, vamos passar a analisar essas técnicas que irão turbinar os seus estudos, certo? Então, são 5 técnicas. Vamos começar falando. Vamos começar falando da leitura ativa, resolução de questões, revisão espaçada, mapas mentais e simulados, certo? Então, aqui, vamos lá, a primeira técnica, leitura ativa. O que é essa leitura ativa? Sabe quando você lê um texto e chega lá no final, não sabe nem o que estava escrito lá no começo, não guarda ideia de nada? Pois é porque você fez uma leitura passiva desse texto. Você simplesmente leu, e geralmente é, né, aquela leitura com os olhos assim, sem questionar, sem perguntar, sem anotar, sem fazer nada disso. Essa leitura passiva, ela não vai te ajudar muito nos estudos. Como é que você deve ler? Aí você tem que adotar uma leitura ativa. E como é que é essa leitura ativa? É aquela leitura que você questiona, gente. Você questiona o autor, você questiona, você faz comentários. Você não fica só ali absorvendo aquela ideia sem compreender. Você vai entender o autor está querendo transmitir, a mensagem que o autor está querendo transmitir. Você vai fazer anotações. Você vai fazer anotações. Você vai anotar aquelas palavras-chave, aquela ideia principal, o que é aquele. Do lado ali você vai fazer uma glosa, né? O que é a glosa? Você vai anotar as margens do texto, no próprio papel, né? No próprio PDF, no próprio livro. Você vai anotar ali as margens, o assunto principal daquele parágrafo, daquele item, de modo que, quando você for reler novamente, você já sabe, quando você bater o olho, você vai ver as suas anotações, você vai relembrar do que trata aquele texto, certo? Então, você vai fazer grifos. Grifos não é simplesmente pegar e anotar, você vai fazer os grifos. Né? Aqui, grifo aqui, ó, tudo tá, né? Não é simplesmente sair riscando ou marcando todo o parágrafo, não. É procurar aquela palavra que sintetiza a ideia principal daquele texto, daquela página, daquele parágrafo, certo? Então, o que mais aqui que a gente pode fazer? A partir dessas suas anotações, você vai fazer uns flashcards, seus flashcards e post-its para facilitar na leitura, na memorização, gravar aquela ideia principal que vai ser necessária, que você precisa lembrar no dia do seu concurso, certo? Então, isso que é leitura ativa. E não somente aquela leitura com os olhos, que você passa pelo texto e não guarda nenhum tipo de informação, certo? Continuando, pessoal, vamos aqui falar da próximo item do nosso programa aqui, da nossa aula, que é a resolução de questões. Né? Então, assim, resolução de questões é um dos métodos mais poderosos para você revisar, estudar todo o conteúdo em menos tempo. Mas, obviamente, você precisa
saber resolver essas questões. Então tem que resolver questões todo dia, resolver questões direcionadas, que direcionem os seus estudos, resolver questões, acertou a questão, beleza, errou a questão, tem que ir atrás da resposta, saber por que errou, por que aquele assunto, como aquele assunto foi cobrado, para que você não erre mais. Então, resolução de questões vai te dar um direcionamento, resolve questões na banca, por exemplo, você vai fazer um concurso que a banca é a Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas. Então, resolva questões da banca da Fundação Carlos Chagas. Você vai saber como está sendo cobrado aquele assunto e sem contar que as bancas elas costumam repetir muitas questões. Às vezes muda só o jeito como é cobrado, né? Mas o assunto tá lá é cobrado, a forma, as questões são quase que idênticas. Então, quanto mais questões você responder, maiores as chances de você encontrar uma questão que você já viu na prova do seu concurso. Certo? Então vamos seguir adiante. Próximo item, revisão espaçada. Aqui, pessoal, eu não vou falar daquele método mais famoso, conhecido, que os cursinhos costumam divulgar, de revisão de 24 horas, de revisão com 72 horas, de revisão com 7 dias, depois revisão com 15 dias, depois revisão com 30 dias. Eu entendo que essa revisão aí não é lá muito amigável para o concurseiro. E por que que não é? Você tem que estudar 10 disciplinas. No primeiro dia você tem revisão de 24 horas. Aí você estudou lá, sei lá, 2, 3 disciplinas no dia. No dia seguinte você tem que revisar todas essas disciplinas. E tem que estudar conteúdo novo, não é? Então, no segundo dia você tem que estudar 24 horas, aí já é 48 horas do outro dia. Então vai criando aí um efeito de bola de neve, que vai chegar um dia que é só revisão. Vai chegar o dia que você não vai poder estudar conteúdo novo, você vai ter que só que revisar, só que revisar, só que revisar. Eu nunca usei esse método para estudar. Esse método de revisão eu nunca utilizei. E você tem que fazer controle, ir para planilha, e aí adquirir aplicativo, gastar com aplicativo. Enfim, eu não recomendo. O que é que eu faço? O que é que eu faço e serve para mim? Vamos retomar aqui. Eu tinha um professor de biologia, ensino médio, no pré-vestibular, né? Terceiro ano do ensino médio. Esse professor, ele tinha aulas, as aulas de biologia dele eram 2 vezes na semana. Então, vamos supor, segunda e quarta. Na segunda-feira, ele chegava e dava uma aula. Na quarta-feira, antes de entrar no ensino novo, no conteúdo novo, ele revisava ali 5 minutos, ele revisava rapidamente tudo que havia sido explicado na segunda-feira. Na semana seguinte, ele revisava mais rapidamente ainda o conteúdo da segunda-feira anterior e revisava o assunto da quarta. E entrava em assunto novo. Na aula seguinte, ele fazia de modo que ele revisava. A cada nova aula, ele revisava os conteúdos das 2 últimas aulas. E nessa disciplina, eu comecei a perceber que a revisão dele servia. Aquela revisão que ele fazia servia, né? Ajudava a memorizar o conteúdo, ajudava a gravar o conteúdo, a manter aquele conteúdo vivo na memória. E eu comecei a estudar e fazer a mesma coisa. Um assunto novo, vamos supor que eu vou começar um assunto de direito do trabalho. Então eu estudo um assunto hoje, daqui a 2 dias vou estudar um assunto novo, eu reviso o assunto que eu estudei no dia anterior. Depois eu reviso sempre os 2 últimos assuntos estudados. Recupero de forma mental, sem precisar ir atrás de coisas. Agora, se eu não lembrar,
Aí não, aí eu vou estudar, vou ler, vou pegar o material e vou ler para poder relembrar o assunto. Então, para mim, a revisão espaçada, para mim, que serve, é desse jeito, do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Não aquele método de 24 horas, 48 horas, 72 horas, controla na planilha aqui, controla na planilha lá. Não, eu uso desse jeito que eu usei, serviu para mim e pode servir para você também, certo? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Vamos falar de mapas mentais. Traz aqui para mim. Mapas mentais é um conteúdo, um material que você produz, que você vai utilizar depois para fazer as revisões do seu assunto. Né? Mas atenção, pessoal, aqueles mapas mentais que vendem aí na internet, eles não se prestam a esse vai servir para revisar, mas um fator importante que eles não vão transmitir para você, que é o fato de que você não foi você que produziu aquele mapa mental. Então ele não vai ser útil na fixação do conteúdo. Porque um dos benefícios do mapa mental é você fixar melhor o conteúdo. E como é que funciona o mapa mental? Como é que você deve fazer o mapa mental? Você deve colocar aqui, ó, uma ideia central, uma ideia central. A letra não é muito bonita não, mas ó, aqui, ó, no centro da folha de papel, você começa a ideia central e aí você puxa os, os ramos, né? Conceito, classificação. E aqui você vai puxando sub-ramos. E aí, requisitos, aqui, botar aqui, requisitos. Aqui eu estou fazendo um exemplo, pessoal. Requisitos. No final, exemplos, né? Aqui, vou botar aqui exemplo. No final, você vai ter um mapa, uma teia de aranha gigantesca com bastante informação que foi você quem produziu. Então você vai lembrar aquele assunto, só de puxar o ramozinho ali e fazer as anotações, aquilo ali vai te dar um ganho de conhecimento bastante. E depois você vai usar esse material para revisar. Agora, se você compra o material já pronto, você vai poder só revisar. Ele não vai fixar, não vai te ajudar a fixar o conteúdo. E fora que, pessoal, esses mapas mentais por aí nunca são completos. Nunca te entregam tudo. Né? Às vezes feito por inteligência artificial. Então, produza seus próprios mapas mentais. Mapas mentais. Certo? Vamos lá, vamos seguir adiante. Simulados. Os simulados, pessoal, eles são úteis para você acompanhar o seu desempenho. Então você decidiu que você vai fazer um concurso para a carreira dos tribunais. Você vai fazer um concurso da carreira fiscal, um concurso da carreira policial. Então você faz os simulados de acordo com as provas do seu concurso, né? Respeitando lá as proporções, as questões e o tempo. Então você vai fazer dentro do tempo que é cobrado no seu concurso, você vai se testar, você vai testar o seu conhecimento e aí você vai fazendo, você faz uma planilhazinha simples dos simulados que você vai fazendo ao longo do tempo. A ideia é que você vá crescendo, crescendo o tempo todo, né? Você vá crescendo ao longo do tempo, vou fazer aqui um gráfico, né? O seu rendimento vai sempre se elevando. A ideia é essa. Então, a cada simulado é para você direcionar seus estudos, direcionar seus esforços para melhorar seu rendimento. Então, se você faz um simulado, se você faz um simulado, acerta 60% das questões, no seguinte acerta 50%, e aí depois 40%, tem alguma coisa errada. Certo? Então, pessoal,
Sobre simulados, era isso que eu tinha que falar. O tempo aqui realmente é muito curto, muito corrido. Estamos chegando aqui, se aproximando aqui do final da nossa apresentação. Chegou a hora, quero saber como é o método que eu uso para memorizar, né? Chegou a hora. Conforme eu prometido, pessoal, eu vou ensinar para vocês agora a técnica que eu utilizo para memorizar dispositivos de lei. Mas antes disso, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, rapidão. Eu fiz o concurso do TRT do Maranhão e fiquei na posição 531, 531º. Qual foi o problema nesse concurso? Várias questões, principalmente da parte de legislação. Eu li a questão, eu estava respondendo ali a questão e eu sabia que eu tinha lido aquele assunto, mas não lembrava exatamente qual era a resposta para marcar a questão correta. Me faltou a memorização dos dispositivos. Então, passado esse concurso TRT do Maranhão, saiu o resultado, 531 a posição. Logo em seguida saiu o concurso do TRT do Pará, 40 vagas. E aí eu fui estudar para esse concurso TRT do Pará. Então eu pensei, então o que foi que eu deduzi? Que eu tinha que memorizar alguns dispositivos da CLT, da Constituição, do Código Civil, do Código de Processo Civil. Então eu comecei a fazer da seguinte forma. Começava a ler a lei e quando encontrava um dispositivo que tinha informações relevantes, possivelmente cobradas em prova, eu lia o dispositivo várias vezes, repetia o dispositivo cantando, assim, em voz alta, repetia. Quando sentia que tinha decorado, sentia que era capaz de falar, recitar aquele dispositivo sem olhar para ele, então eu fechava os olhos e reproduzia em voz alta aquele dispositivo, o texto daquele dispositivo. Após isso, eu pegava e anotava na folha de papel, pegava a caneta aqui na folha de papel e anotava o dispositivo, anotava o texto do dispositivo da folha de papel. Depois eu ia conferir com a lei. Se tivesse tudo correto, se eu tivesse acertado tudo, todas as palavras, toda a pontuação, tudo correto, aquele dispositivo eu já considerava ele memorizado, passava para o dispositivo seguinte, para o artigo seguinte. Se eu errasse pelo menos uma vírgula, eu fazia tudo de novo. Repetia tudo de novo. E eu fiz isso com toda a CLT, toda a parte de direito do trabalho, toda a parte de processo do trabalho. Fiz com toda a parte geral do Código Civil. Fiz com o Código de Processo Civil. Fiz com a Lei 8.112. Fiz com a Lei 8.666. Apliquei, saí aplicando essa técnica em todo tipo de lei que eu sabia que estava previsto para cair no concurso. Resultado, passei em 40º colocado desse TRT do Pará. E depois, no TRT do TRE do Piauí, eu fiz isso, a mesma técnica com o Código Eleitoral e fui o 4º colocado. Então, quer dizer, é uma técnica que requer muito tempo, é verdade. No caso desse TRT do Pará, foram 90 dias estudando, todo santo dia, sem folga, sem parada, sem nada. Era estudando direto, todo dia, e sempre para frente, gente, sempre para frente. Passava um dispositivo, outro capítulo e ia para frente. Não voltava para ficar remoendo assunto para trás. E acabou que deu certo e para mim funciona. E eu espero que funcione para você também. Tem que ter disposição, tem que ter tempo, tem que ter vontade de estudar. Certo? Um grande abraço a todos.